Deus cumpriu a sua palavra ou não? Cumpriu. Abraão se tornou um pai de uma grande nação. E isso começou a partir do momento em que ele obedece a Deus de primeira, quando ele decide sair de uma posição confortável, na presença de amigos, de familiares, para experimentar algo novo. Você está disposto nessa quinta-feira? Porque a gente pensa, Ana, que culto abençoado, que culto em que Deus vai falar, é só o culto de domingo. Deus não precisa de um culto para falar com a gente. Vou dizer uma coisa aqui sem qualquer tipo de incoerência. Muito pelo contrário, ele fala com a gente de forma muito mais poderosa quando a gente entra num quarto em secreto e aí a gente escuta Deus falar. Aqui é um lugar em que os irmãos, os filhos se reúnem para adorar o Pai. E Deus fala conosco aqui, amém? Mas ele fala no culto de quinta, no de domingo, na consagração de sábado. Ele fala quando está no carro, ele fala quando está no seu quarto, ele fala quando está viajando. Porque nós não dependemos de um lugar para nos relacionarmos com Deus. Ele vai falar, ele vai se revelar para quem o busca. Para quem o busca. Então a pergunta é a seguinte, irmãos, eu vou caminhar para o final. Quero orar com você no final. Você tem pedido fé para receber alguma coisa? Ah, Senhor, eu queria ser como aquele homem, como aquela irmã. Olha como ele é cheio de fé. Quer dizer que quem tem uma condição financeira melhor tem mais fé do que o outro, e aí Deus, por conta disso, o abençoou. Nossa, que Deus injusto. Não tem nada a ver. Tem mais a ver com o propósito que Deus tem para cada vida e como essa pessoa lida com isso. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 3, para outro ele dá 1. O que ele quer é que cada um cumpra o seu propósito. A gente tem que parar com essa coisa, irmão. Tenha fé, irmão. Tenha fé que Deus vai te dar. A gente passa a trabalhar a fé como um recurso do qual Deus depende para liberar. Parece que Deus está assim, ó. Ai, queria tanto abençoar o Gilmar. Poxa vida. Mas ele não tem fé, né? Então. Você acha que Deus se relaciona com a gente assim? Mas Ele quer que a gente o conheça. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam de todo o seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esse agradar a Deus não é porque Ele quer fé para liberar alguma coisa para você. Ele quer fé para que você o conheça. Quando Pedro, irmão, sai daquele barco e começa a caminhar sobre as águas, e de repente ele fraqueja, porque a nossa vida é assim mesmo, ele começa a afundar. Em alguns momentos Deus virou para os seus apóstolos e disse assim: homens de pouca fé. Mas Jesus não estava criticando o presbítero Sandro, a fé deles como uma incapacidade de crer para receber. Jesus estava criticando a fé deles por estar com Jesus e não conhecê-lo. Você não entende? Quando Jesus está dizendo, vocês são homens de pouca fé, vocês estão comigo aqui. Do que eu preciso fazer mais para que vocês me conheçam? E foram 3 anos, tá, irmão? Ali, ó, juntinho. Caminhando para um lado, tomando café junto. Tomando café com leite, comendo pão, almoçando, lavando o pé. Aquela coisa toda ali. E os caras não conseguiram conhecer a intimidade de Jesus. Conheceram depois, glória a Deus. Conheceram depois. Então eu quero terminar dizendo que
A nossa fé não é para a gente conquistar. A nossa fé é para a gente desfrutar da presença do nosso Pai. O que Deus tem preparado para a sua vida não está condicionado às suas capacidades humanas. Até porque isso seria incoerente. Porque nós teríamos a presença de um Deus, Dai, tripudiando com os seus filhos. Deus seria um pai malvado. Que tem pai que é malvado, tá? Ele pode abençoar, ele pode fazer, mas ele não fazer não. Você está muito mal criado. Deus não age com a gente pela meritocracia. Deus sempre age com a gente pelo amor e por sua graça. Irmãos, nessa quinta-feira, Deus está fazendo algo tremendo aqui. Porque Ele está fazendo uma travessia importante, não geograficamente falando, mas aqui dentro da tua cabeça. Passa a pedir fé hoje para conhecer Ele, não para receber. E aí você vai ver o quanto você já inclusive recebeu e não conseguiu desfrutar. Porque quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais dela a gente consegue desfrutar. Me perdoa citar você, Rogério, a tua situação, mas porque eu sei que não é o teu caso. Por que muitos filhos ficam com remorso, sentimento de culpa quando perdem um pai e mãe? Porque enquanto puderam, não desfrutaram da presença. Quanto mais eu conheço, mais eu desfruto. Quanto mais eu conheço, mais eu aprendo a desfrutar do que já está disponível. Amém?